bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui ao nosso canal Regai Business. Mais um boletim nessa tarde de hoje. Eu tenho uma boa notícia e agora nós vamos falar sobre o Renda Básica Universal, que é aquele renda mínima, aquela lei 108/35, que muita gente nem sabia que existia, mas a lei foi aprovada lá em 2004. Eu vou explicar os detalhes aqui, porque o STF condenou o governo a implantar o Renda Básica Universal para todos já nesse ano de 2022. E aí muita gente falou, e aí, falou do renda básica, o governo vai, não vai? Então eu vou trazer as informações que eu recebi aqui agora referente a esse assunto e também vou trazer sobre o empréstimo do Auxílio Brasil, uma informação importante que eu recebi, tudo bem? Então fica comigo até o final desse vídeo, pois são informações que interessam a todos vocês. Aproveita para deixar o joinha para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Tem muita gente que nem conhece essa lei, muitos só conheceram por causa desse canal, porque é uma lei que foi aprovada em 2004, que nem a mídia fala sobre ela, mas se você jogar no Google Lei 108/35 de 2004, você vai ver, ela tá lá publicada no Diário Oficial da União. Ela diz que todo cidadão brasileiro, independente de renda, tem que receber uma renda mínima do governo. O governo tem obrigação de pagar para manter igualdade social. E isso receberia renda básica eu, você, os professores, os juízes, o Bolsonaro, o próprio Silvio Santos receberia esse benefício no mesmo valor que todo mundo. Você com muita gente na família, com pouca gente na família, você que mora sozinho, todo mundo receberia o mesmo valor para trazer, olha, igualdade, né? É a ideia da lei. E aí o que aconteceu? Por que a lei nunca foi cumprida? Porque o povo nunca cobrou. Porque a mídia não fica mostrando, aí o povo não sabe, aí o povo não cobra e o político tá pouco se lixando, porque ele tá com o salário dele lá muito bem. Quem tá passando necessidade é o povo. Então, por isso, tá? Mas falta uma regulamentação. Não cobraram a regulamentação da lei. Que a regulamentação é igual do empréstimo. Foi aprovado o empréstimo, você tá conseguindo fazer? Óbvio que não. Por quê? Não tem regulamentação. Então, não adianta ter lei sem regulamentação, tá? Eu vou explicar aqui para vocês rapidinho sobre o empréstimo do Auxílio Brasil e a gente vai falar sobre essa notícia aí do Renda Básica. Mas antes, comenta para mim, você já conhecia a lei do Renda Básica Universal antes desse canal? Seja bem sincero e vão comentando aí para mim, sim ou não. Só para eu saber, só para vocês entenderem o quanto é importante vocês acompanharem o canal e entender de direitos, de leis que estão publicadas e que muitas vezes os políticos não seguem e vocês nem sabiam. Vocês nem imaginavam. E veja quanta gente está passando fome, quanta gente está numa situação assim miserável mesmo e que poderia ser ajudada e tem lei para isso, mas não cumprem. Então, essa é a situação do país hoje. E isso vem desde 2004, né? Porque foi aprovado em 2004 e o governo da época era o PT, era o Lula e ele também não cumpriu. Então, assim, não é uma questão só do governo de agora. É uma questão que veio desde sempre. E é importante vocês terem essa clareza. E agora eu quero explicar aqui para vocês o seguinte, sobre o empréstimo do Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania, esse mês eles pretendem a previsão para liberar a contratação do empréstimo. Tem um caso com o STF, né, que o partido PDT entrou com uma ação para o STF proibir o Auxílio Brasil e o BPC Loas de fazer empréstimo, enquanto o STF não julga, o que vale é a lei. E a lei já está assinada autorizando vocês contratarem. Falta só a regulamentação. Então, se o Ministério da Cidadania, junto ao Bolsonaro, pretende fazer a regulamentação e ainda não tem uma decisão do STF dizendo se é inconstitucional ou não, então poderá ser cumprido e os bancos que optarem poderão fornecer. Porém, a maioria dos bancos grandes disseram que não vão ofertar crédito consignado a quem é do Auxílio Brasil. Vai ser mais os outros bancos, igual eu acredito que vai ser esses bancos igual Banco Pan, Safra, que são bancos menores, não é bancos tão grandes quanto o Banco Bradesco, Itaú, esses outros que vocês já conhecem. E eu vou trazendo para vocês, até mesmo porque desses bancos que vão aceitar, que não são bancos públicos, privados, muitos estão falando que vão cobrar juros maiores em consignado do Auxílio Brasil. E a medida ela é vista pelos banqueiros como de alto risco. Por quê? Vocês viram que agora o pente fino, o tanto de gente que está sendo cancelada? Imagina se vocês tivessem conseguido fazer um empréstimo no mês passado e agora esse mês você está com o benefício cancelado. Você não ia conseguir pagar nenhuma parcela para o banco. Olha o prejuízo que o banco ia ter. Te emprestou 2.000 e pouco. Você vai perder o auxílio, você vai pagar como essa parcela com o banco? Então você vai ficar com o nome sujo, vai acumular essa dívida, vai virar uma bola de neve. Vai ficar uma coisa assim terrível. Por isso que é visto um problema a questão do Auxílio Brasil. Porque o Auxílio Brasil ele não é um benefício permanente para você, ele não é um benefício que você
vai receber ele ali igual uma aposentadoria, uma pensão. Ele é um benefício temporário. Enquanto você atende o critério, você recebe. E outra, ele é um benefício familiar. Ele não é um benefício individual. Então, é renda familiar. Se alguém da sua família conseguiu um emprego, você, como o representante aí que fez o empréstimo, vai fazer o quê? Você vai perder o benefício, né? Se ultrapassar a renda de emancipação, que é R$525 de renda per capita. E aí, como que você vai pagar esse empréstimo? Então, por isso que os bancos falam que é de alto risco. Ele é até de tão alto risco quanto o próprio empréstimo pessoal. E por isso as taxas serão mais altas devido ao risco de inadimplência que os bancos terão, tá? E mesmo sem começar a oferecer o crédito, os bancos já se movimentam e já estão informando que vão cobrar juros maiores, sim, consignados para beneficiários do Auxílio Brasil do que em empréstimo comum. Porém, tem aqui Agibank, Pernambucanas, Banco Pan, são algumas das instituições que vão aumentar as taxas para beneficiários do programa social. A Caixa e o Banco do Brasil ainda estão em fase de estudo para o pagamento do crédito, porém o governo, como ele pretende limitar a taxa de juros, se ele limitar a taxa de juros como uma taxa de juros baixa, provavelmente os bancos não irão oferecer o empréstimo consignado para vocês. Talvez só a Caixa ou o Banco do Brasil, que são bancos públicos, que irão ofertar esse crédito, tá? Porque para os outros bancos será prejuízo. Então a gente vai ver como que vai acontecer isso daí e eu vou trazendo as informações, mas por enquanto é isso que eu recebi, tá joia? Agora vamos falar de notícia boa, que é sobre o renda básica, que é o valor do renda mínima, que inclusive o Ciro, que é candidato à presidência, ele confirmou que vai criar esse auxílio com o valor de R$1.000 em 2023, porque o renda básica dá para ser um valor de R$1.000, taxando aí os ricos, taxando dividendos, com a reforma tributária, enfim, né? Então ele já tem um plano, já tem um estudo e ele provou aí, segundo ele, que é possível pagar R$1.000 de auxílio para os brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social. E o renda mínima, pessoal, esse renda básica que o Ciro está falando, ele tem o nome de Eduardo Suplicy, porque o Eduardo Suplicy foi o autor do projeto de lei do Renda Básica Universal, que virou lei em 2004, assinado pelo ex-presidente Lula, que é a Lei 108/35 de 2004. Essa lei, ela fala o seguinte, se você jogar no Google, você vai ver. Todo brasileiro, independente da classe socioeconômica que viva 5 anos no Brasil, ou estrangeiro que viva já há 5 anos no Brasil, independente da renda, se trabalha ou não, se é rico ou não, se é aposentado ou não, vai ter direito ao renda mínima, para trazer igualdade social. Porém, nunca regulamentaram, porque assim, tudo bem, vai ter o renda mínima. Como que vai ser o renda mínima? A ideia era começar com os mais pobres e aí fazer um plano de governo para que todos os anos aumentasse o número de famílias e de critérios para entrar nesse programa. Até chegar um momento em que todo mundo, independente da renda, conseguisse receber, né? Então começaria com o pessoal de baixa renda, de extrema pobreza, aí talvez no outro ano quem está na linha de pobreza, aí talvez no outro ano quem ganha até meio salário mínimo, aí talvez no outro ano quem ganha até um salário mínimo, e aumentando até chegar um momento em que, com base em orçamento, com base em situação econômica do país, consiga ir aumentando o número de famílias a receber, né? E o Renda Básica, ele surgiu do Suplicy. É um projeto do Eduardo Suplicy, que ganhou força, articulou, foi aprovado, foi assinado, virou lei, só que nunca foi regulamentado. A regulamentação é os detalhes de como que vai pagar, né? Então vai começar a pagar como, cadê o plano, qual é a ordem que vai ser gradativa, qual é o valor que todo mundo vai receber, como que vai funcionar esse reajuste. Então esses detalhes não tem, por isso que nunca foi pago. E aí o STF, por causa da pandemia, a DPU entrou com uma ação, o STF julgou, viu que realmente a lei existia e nunca ninguém cumpriu e falou, Bolsonaro, como você é o governo atual, você tem que cumprir. Então eu dou até o final de 2022 para poder regulamentar a lei do renda básica. Por isso que muita gente acredita que o renda básica, pessoal, ele será essa renda universal, que é uma ideia que propõe a transferência de recurso financeiro para toda a população da região, né, de maneira frequente, que é todo mês ou uma vez ao ano, sem distinção de renda, sem exigência de requisitos para conceder o benefício. Essa proposta, ela teve origem há pelo menos 500 anos e aparece em obras como Utopia, do filósofo inglês Thomas More, que é de acordo com a ONG Oxfam.
E entre as diferenças para os programas governamentais de distribuição de renda ou de ajuda emergencial estão os valores. Quais são os valores que atenderiam todas as necessidades básicas de uma pessoa, como alimentação, moradia, saúde, lazer, segurança, né? Ela seria irrestrita, ou seja, quem está na faixa de renda mais alta também receberia o mesmo valor de quem está nas faixas mais baixas. O pagamento seria garantido por toda a vida da pessoa e não apenas com foco em um determinado período. E o governo financiaria os recursos usados na distribuição de renda. Não haveria condições para receber a renda básica universal, ou seja, não seria necessário cumprir requisitos de renda ou compulsórios como a obrigação de matrícula de crianças na escola. Você apenas iria receber e cada um saberia o que fazer com a sua renda. E no Brasil, a Lei número 108/35 de 2004 estabelece a instituição, a partir do ano seguinte, de 2005, de um programa de distribuição de recursos chamado Renda Básica de Cidadania, que, segundo a lei, o pagamento deverá ser igual valor para todos e suficiente para atender as despesas mínimas de cada pessoa, com alimentação, educação e saúde. E, além disso, o pagamento poderá ser feito em parcelas iguais e mensais. E um outro aspecto da lei é que o valor não receberia desconto de imposto de renda. Porém, a lei nunca foi regulamentada por questões orçamentárias. E mesmo assim, a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, é apontada por instituições como um dos exemplos do local que instaurou um projeto similar ao da Renda Básica Universal. No município fluminense, que possui uma moeda própria, que é a Mumbuca, aproximadamente 30 mil habitantes recebem nessa moeda o equivalente a R$130 por mês. Isso significa que cerca de 20% da população da cidade recebe o valor. Essa quantia só pode ser gasta nos comércios locais. E a ONG também cita o exemplo do Alasca, estado norte-americano que distribui aproximadamente $1.000 para sua população de cerca de 700 mil habitantes. Os valores desse auxílio são obtidos graças a um fundo que recebe recursos vindos da mineração e extração de petróleo, e o programa foi instaurado nos anos de 1980. E vários outros países também criaram o Renda Básica, e ele já funciona bem em muitos lugares. E o Brasil, ele está aí aguardando o dele ser implementado. E essa faixa de benefício extra aí, né? O próprio Ciro, ele trouxe que ele pretende fazer 8 faixas de benefícios e valores extras por filho, porque ele quer mudar um pouco essa regra do renda básica. Ele não quer que o renda básica, quem tem salários mais altos, ganhe o mesmo de uma pessoa que tem salários mais baixos, ou a pessoa que mora sozinha ganha o mesmo valor de uma família que tem que cuidar de 5, 6 crianças. Ele falou que é questão de justiça, ele quer atender de fato a demanda do brasileiro. E por isso as faixas são importantes do lar, para pagar em média um valor de R$ 1.011,69 por domicílio, né? Então a ideia dele é que nenhuma família tenha uma renda per capita inferior a R$ 417. Então, essa é a ideia aí do Ciro que trouxe, e o governo, ele está analisando. E a faixa do Ciro seria o seguinte, né? A renda domiciliar per capita. A renda inferior a R$ 65 per capita, a pessoa ganha por pessoa dentro da mesma família R$ 425, tá? Tem que ter uma renda de R$ 425. Então, o benefício vai ser até você ter essa renda. Quem recebe de 65 a 115 reais de renda per capita, o valor do benefício por pessoa seria R$ 371,87. De quem recebe de 115 a 165 reais de renda mensal per capita, seria o valor do benefício por pessoa de R$ 318,75. Já quem recebe de renda de 165 a 215 reais, teria uma renda do benefício por pessoa de R$ 265,65 para complementar a renda. Já quem tem de 215 a 255 de renda mensal per capita, receberia o valor de R$ 212,50 por pessoa. O valor de quem tem 255 a 315 reais de renda mensal per capita receberia R$ 159,37 por pessoa para poder aumentar a renda. E o pessoal que recebe renda de 315 a 365 reais receberia de benefício R$ 106,25 por pessoa. E quem tem renda de 365 a R$ 417,45
teria uma renda um benefício, né, de R$ 53,12 por pessoa para complementar essa renda e dar aí os R$ 400 no mínimo. Então ele diz, nesse programa dele que ele criou, começaria com as famílias aí que tem renda mensal per capita de até R$ 417,45 para poder receber essa ajuda de renda aí per capita. E aí o que acontece? O governo Bolsonaro ele tem até o final desse ano para implantar. E se você atende a regra, né, o que vai acontecer? Não pode existir fila. Não existe fila, pessoal. Por isso que acreditam que o Auxílio Brasil será o renda básica, né? E o Renda Básica Universal, ele começa com vocês, que tem aí do Auxílio Brasil, mas a ideia, o governo tem que estipular um plano para ir aumentando ano a ano essa renda per capita, para ir entrando mais famílias, mais pessoas no benefício. Então a ideia é essa, a gente vai aguardar para ver, vamos ver se o Bolsonaro vai implantar ou não, e aí eu vou trazendo para vocês, mas é o que tudo indica, pessoal, vai ter o Renda Básica. Só que vai começar com as famílias de baixa renda, que são provavelmente vocês do Auxílio Brasil, tá? A boa notícia é que vai acabar a fila de vez. Então vamos ver aí, o Ciro apresentou esse plano dele, vamos ver o plano do Bolsonaro, qual que vai ser. Assim que sair, eu trago para vocês, tudo bem? Então esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por tudo e até a próxima.